Bola Não Para está no ar para você aqui que acompanha o canal de São Paulo na Vivo TV, canal 18 Digital, 26 Vivo Fibra, ou através do site do canal de São Paulo, canal sp.com.br, ou até mesmo meu canal no YouTube. Se inscreva lá no meu canal, o canal do Fred Júnior. Você pode assistir no YouTube o programa A Bola Não Para, e no canal de São Paulo também tem o seu canal no YouTube. Você pode ir lá se inscrever no canal de São Paulo, dentro do YouTube. Você pode acompanhar o A Bola Não Para. Toda semana uma entrevista inédita falando de esporte para você, com direito a reprises aqui na programação do canal de São Paulo, de terça-feira, 10h30 da noite, quintas, 15h30, sexta, 17h15 e no sábado, 21h30. Hoje aqui vamos falar de finanças, de dinheiro, mas relacionado ao esporte. Não virou um programa de economia, ó, a Bola Não Para, mas é relacionado ao esporte. Estou com o Cláudio Rodrigues, que é consultor financeiro da Fit Finance. Cláudio, prazer recebê-lo aqui. Realmente. Muito obrigado por aqui participar do nosso programa. O que é a Fit Finance, Cláudio? Prazer recebê-lo aqui no programa. Muito obrigado, Fred. E a Fit Finance é uma consultoria financeira especializada em atleta. Então, eu falo um conceito diferente realmente para profissionais de carreira curta, né? São os profissionais que não conseguem trabalhar 35 ou 40 anos para se enquadrar no modelo de aposentadoria do Brasil. Então, assim, esse tipo de pessoa realmente merece um tratamento diferenciado, baseado nas limitações ou que o mercado ou que o próprio corpo se impõe quando a gente fala de atleta, né? Não, com certeza. E como que surgiu? Você sempre trabalhou no mercado financeiro, Cláudio? Não. Na verdade, eu comecei trabalhando em tecnologia. Tecnologia. Então, trabalhei por muito tempo em tecnologia. Em que área, assim, da tecnologia? A área de tecnologia é gigante. Na área de gestão de processo, né? A gestão de processo e ERP, né? As famosas ERPs, ou seja, aquele sistema super robusto que gerencia a empresa como um todo. Sim, sim. Trabalhei por muito tempo nisso, mas sempre tive vontade de ter um negócio próprio. E aí, quando eu decidi entrar na área de finanças, eu falei assim, eu não vou ser mais um. Não pode... realmente, tem muitas empresas financeiras de São Paulo, no geral. Então, eu já entrei nessa linha de criar um modelo de planejamento em algum segmento específico. E o esporte é uma coisa que sempre eu gostei de estudar. Você sempre gostou de esporte? Sempre acompanhou? É isso? Sim. Sempre. Sim, sempre gostei de estudar, então assim, não praticar nunca foi muito bom, era só de acompanhar, assistir. Exatamente, mas eu gosto muito de estudar a parte de esporte, então, ou seja, eu gosto muito da disciplina do esporte. E disciplina e finanças tem tudo a ver. Tem muito a ver, né? Sim. Mas é engraçado, né? O esporte tem a disciplina e o jogador, o atleta convive com essa disciplina, mas não é disciplinado na parte da economia, né? Exato, verdade. Tem esse lado, né? Sim. Tá. Então, e como você chegou ao futebol, ao esporte? Por que você chegou, você disse que gostava do esporte, mas como que você chegou a esse espaço? O que aconteceu? Qual foi o start para você iniciar exatamente nessa função? Então, eu comecei a estudar, então eu falei assim, poxa, o que eu posso fazer de diferente? O que eu posso fazer para realmente entrar com um serviço diferente, personalizado para as pessoas? E aí acontece, o que me atraiu no esporte foi exatamente pensar assim, muitas pessoas falam, eu vou me aposentar, eu tenho que trabalhar tantos anos para me aposentar, 35, 40 anos, mas eu falo, e quando você tem uma profissão, que a profissão diz quando você vai parar, né? Então, ou seja... Não é você que para, é a profissão que para você. Exatamente. Então, ou seja, você tem a limitação do mercado, né, da profissão, ou você tem a limitação do seu corpo. Foi aí que eu comecei. E aí eu falei assim, nossa, esporte. Ou seja, o cara chegou ali nos 33, 34 anos, já fala, fim de carreira, vou começar a me preocupar com isso, vou começar a me organizar. E aí, então, assim... Eu fiz alguns cursos de gestão esportiva. Você fez curso antes de você iniciar a sua caminhada nessa área? Exatamente. Então, ou seja, não só conhecer a parte de finanças, mas eu passei e falei, não, peraí, deixa eu conhecer como é que é no esporte, como é que é a gestão de clubes, como é que é o relacionamento com os atletas, para realmente dizer assim, não sou só uma pessoa que conhece de finanças, eu conheço de finanças e eu entendo do seu dia a dia. Entendi. Porque, como você falou, a disciplina que exige nos jogos, o treinamento, é muito. Então, assim, a pessoa não consegue dedicar o tempo para as finanças, né? E então foi daí que eu criei esse modelo, e aí eu tive a oportunidade de conhecer o Deola. Você conheceu o Deola como, Cláudio? Eu conheci o Deola numa reunião de uma empresa, uma apresentação de negócio mesmo, essas empresas que fazem esses cafés, falam assim, olha, vamos apresentar um modelo de negócio, oportunidade. Tive a oportunidade de conhecer o Deola. Isso há quanto tempo, mais ou menos? Há 3 anos. 3 anos. Há 3 anos. E aí conheci o Deola, num outro momento conheci o empresário dele. E aí acontece que me ajudou muito exatamente na validação do que eu construí. Porque aí eu cheguei para ele e falei assim, trouxe um estudo de caso, vamos dizer. Olha, estudei tantos cases de tantos atletas, de tantas modalidades, desenhei junto com ele e falei assim, olha, é isso aqui? Faz sentido tudo isso que eu construí? Ele falou, com certeza. Entendi. Ele falou assim, essa é a pura realidade do que acontece com vários atletas, não só dentro do futebol. Então foi aí que eu peguei e falei, beleza, consegui criar a base da minha Tem uma ideia financeira. e uma ideia estruturada, é isso, Exatamente. Né?
E só para quem não lembra, o Deola é goleiro, joga até hoje, estava jogando no América do Rio de Janeiro. E o Deola foi revelado pelo Palmeiras, onde eu conheço bastante o Deola desde da base até chegar ao profissional. Um cara que eu tenho uma boa relação, realmente o Deola mandou até um abraço aproveitando aqui. E não sabia, só depois conversando com o Cláudio e também com a assessoria do Cláudio, que eu fiquei sabendo que ele cuidava aí das finanças do Deola. E até hoje você cuida das finanças do Deola? Sim, até hoje. Deola, então, foi um dos primeiros clientes aí na Atleta, continua até hoje. Eu falo com o Deola dia sim, dia não. Ele mexe, fala, ele conhece muito de finanças, ele é muito bom. Que legal, né? Ele se preocupou, né? Porque assim, ele não estourou assim, de ganhar muita grana, mas teve uma carreira de destaque e tal, mas... Sim, num grande time. Num grande time, e ele soube pelo menos pegar esse lado, né? Saber que a carreira é curta, ainda está jogando, mas a carreira ele está mais pro final agora do que pro início. Sim. E está conseguindo se preparar exatamente para essa transição, é isso? Assim, estamos juntos preparando a transição dele. Bacana. E aí, claro, a gente sabe, conhece o mundo do esporte, do futebol, principalmente do futebol, a gente sabe que um jogador conta pro outro. E se a coisa é boa, o cara vai e espalha. Se a coisa é ruim, também ele vai lá e espalha. Não pega isso aqui que é fria, pega isso aqui que é legal. Ele sempre faz isso. Então, como que foi? Ele te abriu as portas também para outros jogadores ou você já conseguiu ir chegando, ou o empresário do Deola te ajudou a você chegar a outros atletas? Já aconteceu um pouquinho de cada. Então, o Deola tanto me indicou alguns jogadores lá do América, que ele continua lá. Eu tive a oportunidade de dar uma palestra lá dentro do América no começo desse ano, então foi muito legal de realmente trazer um pouco dessa consciência financeira para esses atletas. E o Anselmo também, falo bastante com o Anselmo, que é o empresário dele, então, ou seja, vem ali começando, buscando os jogadores, e a gente fala bastante. E assim, para jogador, eu diria que a gente tem a mesma resistência que tem para qualquer pessoa. Então, falar de dinheiro é uma coisa delicada. Eles ficam um pé atrás? Exatamente. Fala, será que esse cara vai me dar um golpe? Exatamente. Esse cara vai pegar minha grana? Porque já tiveram vários casos, né, de jogadores que são enganados por um empresário, pessoas que se aproximam e pedem dinheiro, e para recuperar a gente sabe que não é fácil. Exatamente. E o que acontece? O jogador é um pouco mais complicado, por quê? Porque o jogador de futebol é aquela coisa, todo mundo quer falar com esse cara. Sim. Então todo mundo quer ter ele como cliente. Então, assim, é muito difícil você até parar com eles para falar assim, não, olha, eu tenho aqui alguma coisa realmente diferenciada para te propor e que vai te ajudar muito desde agora até o fim da sua carreira, literalmente. Tá, legal. E aí, quantos jogadores você já tem na Fit Finance? Já tem quantos aí? Jogadores, 4. 4 jogadores. Você também está no ramo da cultura, da música, onde mais você está atuando aí? Sim, eu tenho alguns artistas também. Artistas? Posso... De televisão ou de televisão. De televisão. Já fizeram novelas, já trabalharam em grandes emissoras, inclusive. Tá. E é isso por quê? Tem um porquê. Esse planejamento que eu construí, que eu falo, que é o profissional de carreira curta, ele se encaixa para várias modalidades. Tá. Então, seja, se você pegar até cantor, pode ser assim. Por quê? Porque não é todo cantor que tem 30 anos de carreira com sucesso. E às vezes ele tem um boom de sucesso um período e depois ele diminui. Exatamente. Então diminui o valor que o cachê era mais alto, agora é mais baixo. A renda caiu, tem tudo isso. Tem tudo isso. E aí, como é que é o padrão de vida dele, sabe? Aquela pessoa comprou vários carros, várias casas, e aí quando o padrão cai, para sustentar tudo isso é caro. Sim. Então tem muitos casos que as pessoas acabam perdendo muitos bens, por exemplo, não volta a ficar pobre, não é esse o ponto, mas assim, é você perder vários bens por conta de uma má administração, deixa de ganhar tanto dinheiro quanto ganhava antes, e aí realmente acontecem as complicações. Você ia falar, eu acho que eu entendi que você ia falar, artista não pode citar qualquer, é isso? Tem algo confidencial? É isso, não pode? Não posso. É porque tem alguns que são em processo de negociação. Entendi. É legal falar. Mas assim, as características são parecidas, jogadores e artistas, ou não? A característica é diferente, o tratamento, o que você apresenta para jogador não é a mesma coisa para artista, ou é algo parecido? É bem parecido. A crítica é bem parecido. A grande questão é o quê? Por exemplo, se você pegar artistas, tem os artistas que têm contratos realmente com as emissoras por período, agora tem os que trabalham mais por projetos. Vai fazer uma minissérie, vai fazer um filme. A minissérie tem 3 meses, ele vai receber por 3 meses. Exatamente. Então tem essas diferenças, mas muita coisa do plano você consegue realmente aplicar para artista, cantor e atleta. Bacana. E além disso, então, aí você chega no jogador, apresenta um plano. A gente vai falar mais isso no segundo bloco, mas como que funciona isso? O jogador chega para você e fala, eu queria ter dinheiro para, como se fosse uma aposentadoria, uma previdência, algo assim. O que você pensa a respeito? O que você pensa sobre isso? Como que é apresentado isso, Cláudio?
O primeiro ponto é que não é nem o jogador que chega, né? É a gente que tem que chegar até ele quando consegue para conseguir essas informações. E aí, toda a base de análise tem várias coisas a se considerar. É que posição ele joga, há quanto tempo ele joga, qual time que ele joga hoje, é um jogador que tem projeção para jogar fora ou não, por exemplo. É um jogador que já está no fim de carreira e fala assim, olha, Cláudio, eu sei que meus próximos clubes, meu salário vai diminuir, porque eu não vou conseguir mais. Então, tudo isso conta para realmente você fechar o cenário como um todo e falar assim, ok, então agora vamos linkar com seus objetivos pessoais e aí sim a gente traça o planejamento de 1, 2, 3 anos, quanto ele permitir. Não, legal, bacana. E o jogador, ele aceita, você falou que ele tem certa restrição, mas a partir do momento que ele ganha, você ganha a confiança dele, ele te aceita numa boa? Sim. Ou ele ainda vai pesquisar ou pergunta para, eu fui perguntar para fulano de tal, ele me falou que não é desse jeito, ele falou que é melhor fazer tal coisa ou outra coisa. Tem isso ou não tem? Não, tem, mas assim, eu digo que a grande dificuldade é até a gente fechar o negócio, né? Fechar a consultoria. A partir do momento que ele passamos essas barreiras, fala assim, Cláudio, beleza, vamos começar a trabalhar junto. Aí daí pra frente ele ouve, sim. Ele ouve, questiona, o que eu acho ótimo, na verdade. Meu amigo me falou isso, meu amigo, por exemplo, tudo bem, mas assim, o seu amigo é outro fluxo de caixa, são outros objetivos, é outro perfil de investimento, por exemplo. Então, assim, quando questiona é bom. Eu adoro quando as pessoas questionam, porque realmente a gente mostra para eles qual é o raciocínio, então desafia muito. E aí, você respondendo, você vai criando o vínculo, a confiança, a tranquilidade para ele. Tá. E você já tem o pacote completo, por exemplo, quando você fala, olha, coloca o dinheiro aqui, coloca ali, às vezes você indica até o banco para se fazer isso, você tem parceiros que te ajudam nesse processo, como que funciona nesse caso? Sim, eu trabalho com vários parceiros e aí o que eu falo que é interessante da gente como consultor é realmente assim, você não ter um vínculo, para você não indicar uma coisa só. Eu vou literalmente buscar qual é a melhor solução. Então assim, não importa qual banco esteja, qual corretor esteja. Para mim o que importa é que aquele produto resolva a dor do cliente. Entendi. Então aí sim eu trago todas as opções que eu acho adequado para atingir o objetivo dele, seja de aposentadoria, seja de comprar uma casa, etc. Para realmente explicar para ele, falar assim, olha, como é que nós vamos dividir o seu dinheiro ao decorrer do tempo, 6 meses, 1 ano, 2 anos. E aí explico todos os detalhes de como funciona os serviços, que isso é importante. Ou seja, o que é um investimento, o que é um fundo imobiliário, como é que é um fundo imobiliário como é que é um fundo de ações, qual é um fundo multimercado. Bitcoins também, não? Pergunto para você ou não? É o que mais pergunta. É mesmo? Hoje em dia é o que mais pergunta. Então, criptomoeda tá aí, todo mundo falando, nossa, ganha muito. E você fala assim, o que você acha de Bitcoin? Eu falo assim, é confiável? Eu acho que é uma possibilidade. Mas assim, de a gente pegar e falar que isso vai substituir o real, por exemplo, ou como a gente trabalha com qualquer outra moeda, eu acredito que isso vai demorar muito ainda. Legal. A gente vai para o intervalo e já voltamos no segundo bloco do A Bola Não Para, aqui com o Cláudio Rodrigues. Estamos falando de finanças, né? Não é um programa de economia, mas para o pessoal que, principalmente essa transição do atleta quando para, o que fazer com a grana, o que fazer com o dinheiro, já cuidar, não só na hora que parar, mas na hora que está pensando em parar, fazer essa transição de uma maneira mais tranquila. E a gente volta aqui no A Bola Não Para. Foi nesse quarto que Pedro viveu nos últimos meses. Pedro tinha câncer. Não tem mais. Colabore com a Tuca. Há 20 anos, ajudando crianças e adolescentes a voltarem para casa sem câncer. A Bola Não Para está de volta para você aqui no canal de São Paulo. Hoje, a Bola Não Para falando de finanças. Não é um programa de economia, mas estamos falando de finanças, mas tem a ver com o esporte. Com o futebol, com o esporte, que é sempre bacana para vocês entenderem um pouco, para você que acompanha, né, o lado econômico. Quem não quer estar com dinheiro no bolso, todo mundo quer, né? E ainda mais para um atleta que tem a sua vida curta profissional, para ele poder aproveitar e conseguir ter uma vida mais tranquila, já que ele não tem, como até o Cláudio disse no primeiro bloco, pensar na aposentadoria. Ele não tem esse tempo para pensar sendo um atleta, um esportista. E a gente está com o Cláudio Rodrigues, da Fit Finance, ele é consultor financeiro e está falando a respeito disso. Cláudio, então a gente falando sobre aplicações. Normalmente o jogador ele é mais conservador, o ex-jogador pensa em algo mais para ganhar dinheiro. O que você encontra aí, né, conversando com os atletas? É o cara mais com medo de perder grana? O que você pensa aí, o que você indica nesse momento para um atleta, para um ex-atleta que vai te procurar? Realmente, hoje, a
as pessoas que eu consigo falar, as atletas que eu chego a falar, a maioria é assim, medo de não perder grana. Tá. Então, não são muito propensas a investimentos, não falar de Bitcoin, por exemplo, não é tão comum. É realmente pensar assim, tá bom, eu tenho meu dinheiro e é muito comum você ver eles investindo no tradicional ainda, que é o quê? Casa. Né? Então, falando de imóveis. Exatamente. Imóvel continua sendo... Hoje voltou a ser um bom negócio, imóvel? Eu acredito que sim. Na minha opinião, sim. Eu acredito que nos próximos 3 anos o mercado imobiliário vai melhorar. Estão voltando bastante. Os lançamentos. Exatamente. Tá? E aí você começa com uma base de os bancos oferecerem mais crédito. Tá. Né? E aí, considerando queda da Selic, por exemplo, estamos aí histórico 5% ao ano. Sim. O que seja também um ponto de você não investir mais em renda fixa. Que eu estou me falando, fuja da renda fixa. Por quê? Porque cada vez mais está perdendo dinheiro. Então, renda fixa seria um cara conservador. É isso. Sim. O cara coloca e fica torcendo. Exatamente. Você tem lá um CDB, um tesouro direto. Então, ou seja, essas opções realmente assim, não deixam de ser interessantes. Tá. Então, todo mundo está falando hoje, vamos para a renda variável. Só que o que acontece? A renda variável não é simples. Então, assim, você não aprende do dia para a noite. Tá. Então, você tem que tomar muito cuidado. Quando você fala em renda variável, até para explicar, porque tem gente assistindo... Claro. O que é o renda variável, Cláudio? Tentar a bolsa, tentar... O que você pode falar sobre ações. Então vamos falar de ações, ou seja, são realmente assim, os papéis, os tipos de investimento onde você não sabe o quanto você vai ganhar. Tá. Vamos dizer assim, porque acontece? O renda fixa, você diz assim, você entra num fundo de investimento e fala assim, vou te dar 10% ao ano. Tá. Para começar, um fundo hoje que dá 10% ao ano está maravilhoso, considerando a Selic a 5, ok? Está super difícil você achar. Tá. Agora a grande questão é você investir em fundos de ações, por exemplo, um desses é renda variável. Você não precisa comprar ação puramente e ficar ali torcendo, como você falou, para que ela suba. Só que a questão é o risco. Então, ou seja, a pessoa coloca lá R$1.000 hoje, se amanhã virar 950, tá tranquilo? Você não vai precisar disso? Porque o grande problema de ações, até nessa linha, o cara coloca R$1.000, aí amanhã dá 950, o cara já quer tirar. Fala, pô, já estou perdendo dinheiro. Então, ao invés de ele tentar esperar para ver se realmente o 1.000 não vira 1.050, ele já no 950 quer tirar. Esse é o grande problema, Cláudio? Exatamente. Esse é o grande problema de renda variável. Quem escuta pensa que eu sou um especialista financeiro, mas esse é o grande problema, é isso? Exatamente. Porque é o que a gente fala você colocar o dinheiro certo, né? Por exemplo, você fala assim, Cláudio, você está dizendo que investir em ações é arriscado? Depende. Se você está pegando R$1.000 ali, que esses R$1.000 você não vai precisar nos próximos 3 anos, pelo contrário. Então, a chance de você ganhar dinheiro é muito maior do que a chance de você perder, entendeu? Agora, o que pode acontecer é o que acontece, a variação nesses 3 anos. Sim. Então, por exemplo, se amanhã o seu 1.000 virar 950, poxa, você vai precisar tirar esse dinheiro? Não. Se você não precisar desse dinheiro, você espera até daqui o ano que vem virar 1.100, 1.150, 1.200, que é o que tende a acontecer aí quando a gente fala de investir em grandes empresas. Em grandes empresas. Indicações não é para tentar sorte em uma empresa que está entrando no mercado de ações, nada disso. É empresas sólidas, de muito tempo no mercado, que tem uma reputação que a gente sabe que se acontecer um barulho aí, não vai sujar o nome dessa empresa e vai as ações caírem, por exemplo. Não, exatamente. Você falou de tentar sorte, eu não trabalho com sorte, né? De jeito nenhum, realmente. Nenhum educador financeiro ou consultor trabalha com a sorte. Não, de jeito nenhum. A gente não pode contar com a sorte, eu diria que para um planejamento financeiro, o segredo é você estar preparado realmente para imprevistos. Tá. Então, assim, se você estiver muito bem preparado para imprevistos, então, ou seja, esse imprevisto acontecendo ou não, você vai se dar bem. Porque é realmente isso, ou seja, é como você garantir que você não perde dinheiro caso você tenha um problema, um imprevisto para resolver. Cláudio, você ajuda no sentido, por exemplo, a gente sabe que convivendo com jogador de futebol, como a gente convive há muito tempo, muitos, quando começam a ganhar dinheiro, a primeira coisa que ele quer é comprar um carro. Né? Comprar o carro, super carro, né? Não um carro simples, né? Ele quer um super carro. E a gente viu, e tem histórias, a gente recuando, Tele Santana conversando com os jogadores, olha, compra uma casa para sua mãe, compra uma casa para você, exatamente o que você falou, né? Tem gente que pensa nos imóveis, mas você dá essa ajuda exatamente porque o cara às vezes quer, a primeira grana que ele recebe, a grana que ele tem, ele quer gastar em algo que pode depois dar dor de cabeça, foi o que você citou, depois o cara tem que desfazer daquele bem, porque o que ele ganhava já não é o que ele ganha mais. Sim, com certeza. E aí acontece, muito do meu papel é facilitar esse processo. Tá. Então, ou seja, as pessoas pensam, comprar à vista é o melhor cenário? Nem sempre. Então, assim, você ter o dinheiro, você poder comprar um carro desse à vista de 400, 500 mil, comprar à vista pode não ser o melhor cenário. Se você montar uma estratégia onde você dá uma entrada razoável e você coloca o restante do dinheiro em uma boa aplicação, de repente essa boa aplicação pode ir pagando a mensalidade do carro. As parcelas do carro. Exatamente. Para imóvel, a mesma coisa. Então, ou seja, assim, qualquer tipo de objetivo que a pessoa tenha, você conseguir fazer uma análise onde
tenha mais dinheiro investido, você tire mais dinheiro de forma imediata do seu bolso para adquirir esse bem, é melhor. E principalmente quando a gente fala de imóveis, né? Que imóvel é aquela coisa. Quando você está comprando, você pensa que está realizando um sonho. Se você não fez um bom planejamento, daqui a 2, 3 anos pode virar um pesadelo. Porque, porque eu sei de jogador que compra imóvel e financia. Financia 30 anos. Ao invés, às vezes ele tem o dinheiro para pagar à vista, mas ele quer e financia 30 anos. Aí vem as parcelas, aí depois tem TBI, que é o imposto que você tem que pagar, tem um monte de coisa que você tem que pagar. Exatamente. E aí ele se enrola nisso aí. É isso? Sim, porque, por exemplo, você imagina, vamos dar um exemplo que você falou, pega um atleta que tem um excelente salário e aí ele vai lá comprar hoje um carro e um imóvel. Porque às vezes o corretor, malandramente, não todos, tá, gente, mas alguns, que é interessante para ele, porque ele tem um parceiro financeiro, indica para se fazer em tanta, não, é a melhor coisa para você vai pagando aí, para parcela suave, não sei o que, indica isso, que é interessante para todo o esquema do corretor, do banco, financiador, que tem um financiamento. E aí o jogador faz, ao invés de gastar e já pagar numa tacada só, ou pelo menos em menos vezes, faz longo e se complica depois. Exatamente, exatamente. Porque o ponto é assim, quando ele compra o primeiro carro, a primeira casa, tranquilo. Então, assim, ele não sente isso muito. Agora, por exemplo, se vai nessa linha, ele fala assim, nossa, eu vou adquirir imóvel porque imóvel é bom, vai valorizando. Quando ele comprou a segunda, a terceira, e você vê lá, tá com 10 mil reais em parcelas, e aí, por exemplo, é uma casa num condomínio que você não está usando, aí você vê o condomínio 2 mil reais. Então, o jogador, ele pode acabar comprometendo aí 20, 30, 50% do seu salário só nessas mensalidades. Só com despesas que ele poderia ter evitado. Exatamente. E aí fica complexo. Porque, ou seja, se acontece alguma coisa no meio da carreira, por exemplo, financiou 30 anos, como você comentou. Chegou no 10 anos ali, o salário dele corta pela metade, porque mudou a situação dele, era outro jogador. Estava num time grande, foi um time menor. O time caiu para a segunda divisão. Se machucou. Se machucou. E aí ele passa a ter metade do salário, o que acontece? Poxa, o fluxo de caixa dele vai a negativo. Porque realmente, quando ele comprou, ele tinha uma estabilidade, tranquila, tinha lá os imóveis, não estava atrapalhando. Agora, a partir do momento que o salário dele reduziu muito, poxa, complicou a vida dele como um todo e ele vai perder muito dinheiro. Você atende só jogadores? Você atende de outros esportes? Ou por enquanto só no ramo do futebol? Não, eu atendo qualquer tipo de atleta. Então, seja maratonista, jogador de futebol, basquete, realmente qualquer tipo de atleta. Aqui no estúdio tem ex-atletas ligados ao vôlei, assim? Você também no vôlei? Com certeza, com certeza. Legal. E Cláudio, aproveitando ainda sobre esse lado financeiro, você acha que o jogador de hoje, tem percebido, conversando com outros atletas, está um pouco mais consciente de que ele realmente tem uma carreira curta e tem que cuidar da grana porque a coisa muda? Ou ainda existe aqueles que acham que o dinheiro não acaba? Eu diria que eles estão sim mais conscientes, mas é a minoria. Mas é a minoria. Então, assim, eu acredito que a grande parte mesmo dos jogadores... Nós estamos falando aí de várias modalidades, estamos falando de clubes de várias divisões. Então, ou seja, a cabeça de um jogador que joga na Série A, com propensão para jogar na Europa, por exemplo, é totalmente diferente de um que joga na Série C, tentando subir ele para a Série B, para ter uma vida um pouco melhor. Então, realmente, está bem dividido ainda e, infelizmente, a maioria ainda não pensa muito bem com isso. Isso é uma questão de ter que se fazer uma educação financeira, Cláudio, ou só ter uma empresa que o ajude a aplicar o seu dinheiro resolve o caso ou não? O jogador teria que ter a consciência do que está fazendo, do que realmente só jogar. Vou deixar com você e você se vira aí, eu confio em você. Tem que ter a consciência financeira, porque realmente isso é a base. Eu falo, que nem quando as pessoas me perguntam, então você é o cara que trabalha com investimento? Eu falo, investimento é 10% do trabalho, 10, 15%. Porque quando você fala de investimento, você está partindo da premissa que a pessoa tem dinheiro para investir. E essa não é a realidade do Brasil. Quando você fala de atleta, ele tem, só que tem muita coisa que está com dinheiro imobilizado em alguma coisa. Então, na verdade, assim, é você educar para a pessoa não cair nesse exemplo que eu falei dos imóveis. Vou comprar 2, 3 imóveis que meu salário consegue bancar isso nos próximos 10 anos. Tudo bem, mas como é que funciona todo o resto do seu padrão de vida? As suas contas mensais, carro, moto, festas, etc. Então, a educação é primordial. Entendi. E você já conseguiu fazer com que algum atleta mudasse o seu jeito de gastar dinheiro? Você já conseguiu isso? Já, sim. É difícil fazer isso? É difícil. Qual é a grande dificuldade? De desfazer de alguma coisa? Vai se precisar desfazer? Olha, não é um bom negócio? Ou você vai lá e renegocia para melhorar a forma de pagamento? Qual é a grande dificuldade, Cláudio? A grande dificuldade, primeiro, é você fazer ele entender isso. Entendeu? É realmente assim, entender a dificuldade, falar assim, olha, você ganha 10 mil por mês, mas você não precisa gastar os 10 mil. Vive num padrão de 6, de 7, que vai viver muito bem já. Então, essa é a maior dificuldade. Porque o que acontece? Você tem toda a questão do glamour também, de ser atleta ou de ser artista. O pessoal abre a porta, tá todo mundo esperando. Exatamente. Então, assim, ser muito assediado em todos os lugares que você vai. Então, para você quebrar um pouco isso, para falar assim, não, peraí, olha,
você ganha X, não precisa viver com X, vive com menos. E você poderia viver com menos e viver bem ainda, tá? Estou dizendo se privando de nada. É só fazer diferente, numa frequência diferente do que ele pode aproveitar a vida no geral. É claro que a gente está falando em torno de jogadores que ganham bastante ou que pretendem ganhar um bom salário, mas você citou aí, tem jogadores que não ganham isso, e a grande parte não ganha isso. Exatamente. Ganha muito menos. Exatamente. E aí, e nesses casos, como que você pode trabalhar esse caso do jogador que tem um salário média normal, nada extraordinário? E aí, como que faz, Cláudio? Porque o cara tem a mesma dificuldade. Sim. Ele tem um tempo de trabalhar, né, não tem aposentadoria garantida. Como que funciona nesse caso? Ou só funciona para o cara que ganha bastante dinheiro, hein, Cláudio? Não, funciona para todos. Funciona para todos, sim. Eu digo de pessoas que ganham 5 mil reais até 40, 50 mil reais. Funciona. E, às vezes, para esse exemplo que você está perguntando, às vezes é mais fácil. Porque ele vê assim, poxa, eu não ganho 50 mil por mês, eu não ganho 100 mil por mês. Então, peraí, deixa eu conversar aqui com o consultor, que de repente ele realmente pode me ajudar no dia a dia. Porque, é como você falou, tem jogadores que não ganham um salário de 30 mil, chega a ser, por exemplo, de um gerente de multinacional. Sim. Então, ele acaba te ouvindo mais fácil. Tá. Entendeu? E se é um jogador que já não tem mais projeção para jogar numa Série A ou jogar na Europa, então aí você consegue impactar ele de uma forma um pouco mais fácil para que ele te ouça e pare para fazer um planejamento e viva no padrão de vida adequado ao dele. Que ele consiga, claro que ele vai procurar um outro emprego, ele não vai ficar só com a renda do dinheiro. O cara que não está ganhando tanto, é isso, né, Cláudio? Sim. O cara vai ter que ter uma outra função, né? Sim. O cara não vai viver desse dinheiro. Exato. Mas existe possibilidade. Existe sim, com certeza. Bem planejado, existe e a possibilidade é alta. A possibilidade é muito alta, porque, por exemplo, se a gente falar de um jogador que ganha 5 mil reais hoje, por mês, que não é nada demais comparado aos grandes jogadores, mas se a gente pensar na média salarial do país, 5 mil reais é um excelente salário. Sim. É um excelente salário para um brasileiro viver. Então, digo, começando o quanto antes, 5 mil reais é você fazer um planejamento financeiro maravilhoso, onde ele não vai ter grandes dificuldades para se aposentar. Qual seria o tempo ideal a transição do atleta? A partir de quanto tempo para terminar a carreira? Claro que a gente está contando com um atleta que vai ter a sua carreira normal até o final. O quanto que você acredita? A partir de qual momento, faltando 5 anos para encerrar a carreira, faltando 10 anos, que momento que ele tem que pensar nesse lado? Que não é fácil também. A gente sabe que o atleta tem os jogos, competições, treinamentos, e às vezes pensar já nesse lado, que até é doloroso, porque o atleta tem que pensar em parar, não é nada confortável. Com certeza. Mas qual seria o ideal? O mundo ideal seria de que forma, Cláudio? Olha, o mundo ideal, para ser ingênuo ou não, eu diria que é quando ele começou a jogar. Ele virou profissional e falou assim, não, tá bom, então eu vou jogar futebol 15 anos, então ele começar a pensar ali, realmente ter esse planejamento, que aí, ou seja, acaba sendo longo prazo, 15 anos. Agora, o pior cenário, vamos dizer assim, olha, se ele acredita que ele vai... parar amanhã. Se ele acredita que ele vai parar assim, ó, eu vou parar daqui a 5, vou parar com 35 anos, então, seja, com 30 seria o ideal. Ou seja, tem 5 anos ali considerando que vai estar performando, ganhando salário ainda. 5 anos é um tempo bem tranquilo, bem considerável para você faça toda essa transição e que não tenha problemas financeiros depois que pendurar as chuteiras. E aquele que não pensou e vai, vou parar amanhã e vai te procurar, tem jeito ainda, Cláudio? Tem jeito de sofrer menos, né? Tem jeito de sofrer menos, realmente. O importante é começar. O importante é fazer. Poxa, se ele vai parar amanhã, eu vou entender qual é a situação dele. Tem imóvel, não tem dívida, não tem dinheiro, mas dá para estruturar muito bem. Legal. Cláudio, muito obrigado. Prazer recebê-lo aqui no programa Bola Não Para. Desejo sucesso, sorte para você aí na Fit Finance, ajudando aí. É sempre importante ajudar as pessoas a conseguir usar melhor o seu dinheiro. Não é que a gente não quer que ninguém gaste, né? Não, a pessoa trabalhou, suou bastante, a gente quer que aproveite mesmo, mas que a gente não veja cenas assim de ex-atletas que estejam em dificuldades. A gente sabe que tem muita gente que realmente acaba passando por muitas dificuldades e é até triste a gente ver pela carreira que teve passar um momento de dificuldade. Concordo plenamente. Legal. Prazer. Sorte para você, viu, Cláudio? Muito obrigado. Agradecendo ao Cláudio aqui, o Cláudio Rodrigues, que é consultor financeiro da Fit Finance, aqui no programa A Bola Não Para, que volta semana que vem, sempre com uma entrevista inédita, falando de esporte, por que não também, de finanças, do lado econômico, mais ligado sempre ao mundo esportivo. Até a próxima!